Projetos de autoconsumo fotovoltaico. Neste vídeo vou apresentar-vos o método de trabalho utilizado pela Critical Kinetics nos projetos de autoconsumo fotovoltaico, ou seja, a forma como a nossa empresa trabalha os projetos que aqui chegam diariamente. Os projetos de autoconsumo fotovoltaico têm início com a recepção dos consumos do cliente, seja por fatura, seja por telecontagem. Quando temos acesso à telecontagem, aquilo que fazemos é aceder ao site do fornecedor de energia do cliente, neste caso é a EDP. Com os dados de acesso do cliente, acedemos a todos os dados de consumo do cliente. Painel de gestão, tipos de consumo, escolhemos, este cliente tem duas instalações em nome dele, portanto escolhemos aquela que nos interessa para o dimensionamento do sistema de autoconsumo e depois vamos aceder mês a mês aos consumos do cliente. Neste caso, estamos a ver o mês de dezembro e depois teríamos que fazer para os restantes meses. Aqui aparece-nos em gráfico, mas podemos exportar esta informação para Excel. Exportar para Excel, isto é aquilo que vamos aceder. De 15 em 15 minutos temos acesso aos consumos durante todos os dias do mês. Esta informação não nos interessa neste molde, porque o software de simulação que nós utilizamos é o PVSys e requer que esta informação seja de hora a hora. Como tal, vimos obrigados a tratar esta informação e construir uma tabela com esses consumos, mas de hora a hora. Basicamente, aquilo que faz é somar os quartos de hora de consumos. A informação fica deste género. Com esta informação deste género, já podemos utilizar nas nossas folhas de desagradação. Para tal, basta copiar estes dados Uma vez copiados os dados de consumo, podemos então vir para a nossa desagregação, por tabagem, e colar os dados que copiamos da folha anterior. Faremos isto para todos os meses do ano e vamos então aqui analisar o que é que estes valores nos dizem. Nós podemos olhar aqui para esta mancha azul, corresponde às horas de sol que existem em Portugal, tipicamente das 8 da manhã às 6, 7 da tarde de verão e das 9 da manhã às 5 da tarde de inverno. Permite-nos então analisar os consumos neste período horário. Podemos olhar para o consumo diariamente ou aqui para o valor médio. Se olharmos aqui para o valor médio, verificamos que os consumos andam sempre na casa dos 300 aos 400 kW em cada uma das horas, portanto poderíamos pensar numa instalação de 350 kW a 400 kW para satisfazer as necessidades do cliente. Este fecheiro vai nos permitir criar automaticamente um fecheiro CSV, que não é mais do que uma coluna com 8.760 linhas, correspondentes às 8.760 horas do ano. Com este fecheiro podemos depois carregá-lo no software de simulação, que é o PVSys, como sendo as necessidades energéticas do cliente. Vamos então criar o fecheiro CSV para levar para o PVSys. Só temos que copiar estes dados que estão nesta coluna, criar um novo fecheiro, colar os dados com valor, ok, e guardar então este novo fecheiro como um fecheiro CSV, que é, damos-lhe o nome que quisermos, fecheiro CSV, que é então
a extensão que o PVSys reconhece. Ok. Temos então os consumos e o fecheiro de consumos já preparado para levar para a simulação de PVSys. Depois de analisarmos os consumos e chegarmos à conclusão que precisamos de 350 kW, o passo seguinte é verificarmos se as instalações têm espaço para colocar os painéis necessários. Portanto, 350 kW serão 1400 painéis de 250 watts cada um. Para isso, utilizamos o software que é o SketchUp, permite-nos fazer uma georreferenciação do local no qual vamos instalar os painéis. Podemos colocar, se soubermos a morada aqui, e fazer a pesquisa, ou podemos ir diretamente para o local. Vamos fazer a modelação destas instalações. Vou selecionar a região que eu pretendo para fazer a georreferenciação e vou fazer um grab. Okay. É exatamente isto aqui. Estas são as instalações que vou mencionar, onde eu vou colocar os meus painéis. Como nós vamos ver, existem aqui várias claraboias que o cliente não vai querer tapadas, existem aqui algumas chaminés que vão fazer sombra. Portanto, a modelação, para além de nos permitir verificar se a área que eu tenho disponível chega para colocar os painéis, vai-me permitir também fazer e verificar se estas sombras afetam os meus painéis e de que maneira é que afetam os meus painéis. Aqui sim, vou fazer uma coisa rápida e depois irei mostrar o projeto final. Portanto, aqui assim, isto começa assim, como vocês quiserem. Isso é uma questão de desenho, portanto, muito importante, ok. Vou-vos mostrar já o passo seguinte. Temos então aqui um modelo 3D já feito, com alguns pormenores, como podemos ver. Existe aqui um parque de estacionamento que o cliente também quer com painéis e existe então aqui duas superfícies que vamos colocar painéis. Reparem que tenho aqui assim alguns obstáculos que vão fazer sombra, portanto eu desenhei-os, colocação de painéis, escolho a superfície e agora escolho então a orientação, a inclinação, o módulo que eu quero colocar, a marca do painel. Tem a ver aqui com a dimensão, cada um deles tem dimensões diferentes. Escolho se quero na vertical ou na horizontal, qual o distanciamento entre módulos. Ok, vou colocar. Ficamos com esta colocação, que após uma análise mais cuidada vamos verificar que não é o ideal. Portanto, podemos alterar. Vou-vos aqui mostrar que estes módulos estão com uma orientação 187 graus. Poderíamos melhorar então esta orientação e é isso que eu vos vou mostrar a seguir. Esta seria a proposta final. Temos aqui painéis assentes numa estrutura complanar, temos deste lado estruturas triangulares e temos ainda aqui no parque de estacionamento. Podemos verificar então a influência das sombras aqui no meu desenho.
Reparem que mesmo assim dá aqui uns módulos que estão à sombra, mas também estamos a analisar o mês de dezembro às 4 da tarde, por isso não vai ser problemático. Vou mostrar às 9 da manhã, completamente diferente, ou se estivermos a falar, por exemplo, em agosto, então muda mesmo de figura. Conseguimos também com este software contabilizar o número de módulos total, que nos dá uma ideia se já temos módulos que cheguem para aquilo que pretendemos. Neste caso temos 1462 módulos, que nos dá um total de 365 kW. Como nós tínhamos pensado em 350 kW nominais, portanto estaríamos no ideal. Portanto, nesta fase analisamos os consumos, verificamos que precisávamos 350 kW, verificamos o espaço que tínhamos para a instalação de painéis, verificamos que também conseguimos instalar os painéis para essa potência e podemos então, a partir de agora, ir para a simulação de PVsyst. Vamos então fazer a simulação em PVsyst. Vamos fazer um novo projeto. Vamos carregar a base de dados meteorológica para o novo local. Vamos importar os dados meteorológicos. Estes dados meteorológicos são importantes porque permitem-nos fazer um uso das horas de sol mais correto para aquele determinado local. Ok, já temos. Ele vai pedir para salvar. Okay. Aqui é muito importante. Nós tínhamos dois tipos de orientação, portanto vamos dizer que temos mais do que uma, e a 10 graus o azimuth a 8, a 30 graus o azimuth a 8. Vamos carregar então o sistema. O tipo de painel, o impressor que queremos utilizar, agora, muito importante, como nós tínhamos duas orientações diferentes, vamos ter que criar aqui dois arrays. Portanto, o array 1, painel 250 watts, inversores de 25, e o número de inversores. Vamos colocar 8 inversores, estamos a falar de 200 kW. Aqui podemos dizer que o subarray 1 vai ter a orientação 1 ou a orientação 2, o subarray 2. Ok. Número de módulos, vamos colocar 23. Número de strings, vamos colocar 40. Olhando para este gráfico, com esta configuração, podemos ver que o impressor está a funcionar dentro da janela de rastreio e sempre abaixo dos valores máximos. Temos aqui este valor que também está abaixo, é o valor a menos 10 graus, quando o sistema está a menos 10 graus, vai estar abaixo de 1000 volts, é importante. Podemos ver que estamos a trabalhar com 15% acima da potência nominal, com esta quantidade de painéis. Vamos fazer a mesma coisa para o subarray 2, painéis de 250, inversores de 25, vamos dizer que são 6 inversores, 23 módulos em série e 30 strings. Ok, olhando para aqui, os inversores estão também eles a trabalhar dentro da janela de rastreio. Portanto, temos no subarray 1 200 kW, temos no 2 150, somados 350 kW, que era precisamente aquilo que nós tínhamos. Temos o nosso sistema definido. Podemos definir aqui algumas perdas óhmicas.
tamanho de cabo das strings, qual é a secção do cabo e depois a distância das strings até ao inversor. Vamos pôr aqui alguns dados só para percebermos o que é que estamos a falar. Vamos dizer que é cabo de alumínio. Ok, podemos ver o tipo de esquemático que estamos a falar. Definindo as perdas. Então agora vamos buscar o fecheiro CSV que tínhamos começado por criar, que são as necessidades do utilizador. Vamos então à pasta onde temos o nosso fecheiro CSV. Podemos ver aqui que está marcado como lendo da segunda coluna, não nos interessa porque é na primeira questão os dados. Agora sim, e que vai começar a ler a partir da primeira linha. Diz que foi lido com sucesso, portanto estas são as necessidades do utilizador. Vamos então fazer uma simulação e agora o nosso fecheiro que nos vai devolver é muito importante. Este é um fecheiro que nós vamos utilizar seguidamente na análise de viabilidade económica. Nós, enquanto Critical Kinetics, definimos estas 8 variáveis como sendo variáveis de análise que são importantes para a nossa análise. É possível adicionar outras variáveis, mas neste caso nós temos estas definidas como sendo variáveis de trabalho que são importantes para a nossa folha de análise de viabilidade económica. Ok. Vamos fazer a simulação. Diz que foi criado com sucesso. Então agora sim temos aqui um relatório final onde nos diz todos os dados sobre a localização e o arranjo que nós fizemos para o nosso sistema fotovoltaico. Permite-nos ainda visualizar a produção cada mês. Graficamente, temos aqui uma tabela também com dados, onde verificamos aqui a produção mensal, as perdas, como é que é distribuída a energia que é produzida, aqui os valores totais e, portanto, um relatório importante. Para além deste relatório, criou-se também um fecheiro CSV à mesma, que nós vamos utilizar depois na nossa análise de viabilidade económica. Vou-vos passar a mostrar esse fecheiro. Vamos então fazer a análise de viabilidade económica. Esta é a folha que nós desenvolvemos para a análise de viabilidade económica. Precisamos então dos dados que vieram do PVSYST, dados estes que estão no fecheiro CSV, e cá estão as 8 variáveis que eu vou copiar. Copio daqui, vou colar aqui como valores, que é para não trazer mais nada, não alterar nada. É importante que estas variáveis sejam selecionadas no PVSYST nesta ordem. Depois eu posso então aqui selecionar várias coisas, nomeadamente se existem apoios a fundo perdido, potência contratada acesso superior a 41.4, se há venda de energia à rede e em quantos anos quero fazer a minha análise de viabilidade económica. Vou deixar em 25, potência
nominal que nós vamos instalar, taxas de atualização, o investimento é o valor que teremos aqui no orçamento, ou se quisermos inserir manualmente. Temos aqui a depreciação anual dos módulos e o aumento da tarifa. Importa também selecionar a tarifa correta e inserir esse valor da tarifa. Neste caso já está feito. Importa selecionar aqui a localização da folha que estamos a trabalhar. Como eu vos disse, já colei aqui assim então os dados, já tenho o orçamento pré-feito, já tenho a tarifa inserida. Vou então processar. O Excel está neste momento a preencher todos os dados que nós temos na folha, para depois apresentar valores finais. Já está, ele dá-nos aqui um aviso que selecionamos então esta tarifa, para termos a certeza que está tudo bem. E olhando então agora aqui para a nossa folha, o que é que nós temos? Isto é uma tabela resumo de tudo o que selecionamos, permite-nos ter então aqui uma visão global do projeto. Vamos analisar a 25 anos, temos aqui a taxa de atualização, o aumento do custo de energia, a depreciação anual dos módulos. O projeto não é comparticipado. E aqui assim então a parte da análise de viabilidade económica, com o VAL, o TIR, o ROI, o payback e custos por watt pico, tudo valores ou dados financeiros. Deste lado novamente um resumo do que é que foi o nosso projeto, um gráfico que nos permite ver a distribuição dos custos. Temos também nesta folha um gráfico que nos permite visualizar em termos de produção de energia, como é que o valor médio, o valor máximo e o valor mínimo. Temos também ver em termos de consumos como é que está distribuída a energia ao longo do dia. Temos então aqui um outro gráfico, o gráfico de radar, 365 dias do ano, e que nos permite visualizar que esta empresa em questão não trabalha ao fim de semana, daí estas quebras que estão aqui no gráfico. Novos gráficos que nos permitem comparar variáveis, um outro gráfico de valor acumulado de energia consumida e energia produzida. Aqui um gráfico mensal para os 12 meses do ano, e nestes gráficos mensais conseguimos ver o consumo, o que é comprado à rede, o que é autoconsumo e o que é que foi injetado na rede. Uma tabela que nos permite visualizar o aumento da energia ao longo dos 25 anos. Esta tabela permite-nos ver as poupanças mensais em cada ciclo tarifário ou de uma maneira global do projeto. E por fim, a nossa tabela de viabilidade económica. Temos aqui o break-even, o cash flow, e é com esta tabela que produzimos aqueles gráficos que visualizamos antes. E assim temos o nosso projeto, parte da viabilidade económica concluída. Temos ainda aqui assim, no caso de queremos construir uma proposta comercial, um orçamento de resumo de tudo aquilo que consideramos. Em traços gerais era isto que tínhamos para vos apresentar. Resta-me acrescentar que através do nosso departamento Smart PV realizamos este tipo de estudos e elaboramos propostas comerciais para outras empresas. Contacte-nos para o e-mail info@smartpv.pt. Através da CK Solar Academy, somos líderes em Portugal em formação técnica. Temos edições de cursos intensivos em autoconsumo fotovoltaico para Lisboa, Porto e Coimbra. Contacte-nos para o e-mail info@cksolaracademy.com. Obrigado.